Pessoal, eu vou falar a seguir sobre as normas de citação, né, sobre como formatar as citações no texto de acordo com o Manual de Normatização da UFLA, mas eu queria lembrá-los de algumas possibilidades. Aqui na UFLA existe a possibilidade da nossa tese ou dissertação conter artigos formatados para revistas científicas específicas, para periódicos específicos. E aí, basta a gente apresentar esses artigos é, abaixo do título ou na folha de rosto desses artigos, a gente deixar explícito que esse trabalho foi formatado para aquela revista, para aquele periódico. Então, a gente usa aí as regras de normatização daquele periódico. Porém, mesmo nesse caso em que o autor opta por apresentar na sua dissertação e teses artigos já formatados para periódicos específicos, a gente ainda tem aquele primeiro capítulo, que normalmente é um capítulo introdutório, contendo uma introdução geral, um referencial teórico, uma conclusão geral. Nesse primeiro capítulo, esse deve obedecer às normas da UFLA, deve seguir a normatização da UFLA. Então, é importante, mesmo que você opte por apresentar artigos formatados para periódicos específicos, que você conheça essas normas de citação da UFLA que eu vou mencionar a seguir. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre citações seguindo as normas da UFLA. Como que a gente deve apresentar, né, as citações no texto e formatar as nossas citações no texto de acordo com as normas da UFLA. Para isso, eu estou aqui com o Manual de Normatização dos Trabalhos Acadêmicos da UFLA, né, a versão mais recente, que é de 2020. Esse manual está disponível no site da biblioteca, vocês podem baixar, eu também já enviei para vocês. Então, esse manual, ele tem uma seção específica para tratar das citações, aqui, ó, que é na página 56. E então, lá nessa seção, a UFLA dá as diretrizes de como que nós devemos proceder na formatação das nossas citações. Então, aqui eu estou na página 56 e esse tópico aqui, citações, trata de como a gente deve formatar. A UFLA deixa bem claro aqui que ela segue para a formatação das citações a ABNT 2002, né, na NBR 10520 aqui. Mas aqui ela faz um apanhado legal, tá tudo aqui. Então, a UFLA apresenta as duas possibilidades de citação, que são a citação direta e a citação indireta, sendo que a citação direta é aquela que a gente apresenta no nosso texto as palavras, as sentenças, literalmente como estavam no trabalho fonte, né? Então, a gente apresenta a ideia do autor ipsis literis no nosso trabalho. E nesse caso de citações diretas, em que a gente usa as palavras do autor, tal qual estava no trabalho original, a gente tem duas possibilidades, que são a citação direta curta, com o uso de aspas para trazer as ideias do autor, ó. Então, segundo França e Vasconcelos, e pá. Essa sentença aqui está aqui tal qual estava no trabalho de França e Vasconcelos, sendo, portanto, uma citação direta curta, que deve vir entre aspas. Ou a gente pode ter uma citação direta longa, que é aquela que a gente quer usar exatamente as palavras do trabalho original, mas a gente quer usar mais sentenças, a gente tem mais texto. Nesse caso, a gente faz uso desse recurso do recuo no texto. Vocês já devem ter visto em alguns trabalhos acadêmicos o recuo, né, quando a gente quer trazer as palavras, trazer as sentenças ipsis literis, literalmente como estava no trabalho original, só que é um texto mais longo. Eu tenho que lembrar vocês que na nossa área isso aqui não é muito comum, o recuo não é muito usual. Alguns até criticam, acham esteticamente feio no texto, né? Mas isso não é, embora seja um recurso e esteja à nossa disposição, não é usual. E a gente tem esse tipo de citação, e a gente tem a citação indireta, que é a que é mais comumente utilizada, que é quando a gente se apoia nas ideias dos trabalhos, né, que a gente leu, mas a gente reescreve, a gente reelabora com as nossas palavras e coloca e usa a referência apenas para suporte.
Então, no caso da citação indireta, aqui, ó, por exemplo, como lembra Martins, o futuro desenvolvimento da informação está cada dia mais dependente de um plano unificado de normalização. O Martins provavelmente não usou essas palavras, né, desse jeitinho, ele não enunciou essa ideia dessa maneira como está aqui. Isso aqui, o autor do trabalho acadêmico que citou Martins elaborou essa sentença se apoiando nas ideias de Martins. Então, ela pode vir assim, como lembra Martins, com o autor inserido no texto, né? E o ano somente entre parênteses, ou a gente pode trazer a ideia e usar ano, desculpa, entre parênteses, como está aqui, ó. Então, a gente traz a ideia e depois coloca autor, ano, entre parênteses. Essa situação aqui do como lembra Martins, segundo Martins, conforme visto em Martins, conforme apresentado por Martins, em que o autor está inserido no texto, e somente o ano entre parênteses, também eu acho que é menos usado do que essa segunda possibilidade aqui, em que as ideias são apresentadas e o autor ano vem entre parênteses como que suportando aquela ideia apresentada. Então, principalmente em artigos, esse aqui é mais comum. Essa segunda situação aqui é mais comum. E a UFLA traz na página 58 do manual, né, nesse tópico que a gente está trabalhando, um quadro, resumo, de como que as citações devem ser formatadas. Nesses dois casos, tanto com o autor incluído na sentença, quanto com o autor entre parênteses. Então, mesmo aqui, o autor incluído, o tal do segundo fulano, conforme mencionado por fulano, em que o autor está inserido no texto e somente um ano entre parênteses. Aqui estão as possibilidades para esse caso, nessa coluna. E aqui estão as possibilidades, nessa segunda coluna aqui, do autor entre parênteses, estão as possibilidades para aquele segundo caso, em que as ideias são apresentadas e a menção autor ano é feita entre parênteses. Note que quando autor e ano vem entre parênteses, a gente usa caixa alta nas normas da UFLA, né? Uma outra coisa que é válido chamar atenção, que é muito comum, é que no caso de dois autores, quando entre parênteses, né, aqui na UFLA a gente não usa o E, a gente usa o ponto e vírgula separando esses dois autores. E para três autores, a gente não usa o et al, a gente coloca os três autores separados por ponto e vírgula e o ano. O et al só aparece quando a gente tem trabalhos com autorias maiores que 3 autores, né? Então, se o meu trabalho tem 4, 5, 6, se o trabalho que eu quero citar tem 4, 5, 6 autores, aí já uso o et al. Então, aqui nesse quadro, que eu sugiro fortemente que vocês consultem, está na página 58 do manual, tem um resumo de como deve ser formatada as citações. Inclusive, no caso de documentos, por exemplo, leis, né? Muita gente cita leis, e aí como deve ser citado aqui, ó, documentos por órgãos de administração direta do governo, né? Que é o caso de leis, como deve ser citado, trabalhos acadêmicos, enfim, tem todas as situações aqui, eu sugiro que vocês consultem. Só queria destacar uma regrinha que eu vejo que é um erro comum nos trabalhos que vocês apresentam na disciplina, que é o seguinte: na UFLA, quando a gente vai apresentar a gente usa vários documentos, né, para suportar uma ideia, então a gente faz aquela citação de vários trabalhos seguidos, a gente não usa a ordem cronológica, a gente não coloca os trabalhos em ordem cronológica, a gente coloca os trabalhos em ordem alfabética. Então, se eu tenho vários trabalhos para citar associados a uma determinada sentença, ou ideia, ou parágrafo do meu texto, eu vou colocar esses trabalhos em ordem alfabética do primeiro autor, observando as regras de 1, 2, 3 autores, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos 4 trabalhos e não foram colocados em ordem cronológica, foram colocados em ordem alfabética. Chavas primeiro, Goldschmidt segundo,
terceiro, Silva, quarto. Então, eu sugiro fortemente que vocês consultem esse quadro 6.1 da página 58 do Manual de Normatização da UFLA.